E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Uma semana sem vídeo aqui no canal, mas era preciso dar uma pausa, tinha outras demandas. E estamos escrevendo livros, né? Capítulo de um livro, estamos escrevendo um outro livro, então a gente precisava dar uma pausa. Mas em bibotalk.com não deixou de ter lá o seu BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Inclusive semana passada saíram 2 episódios, um falando sobre exegese bíblica e outro falando sobre os milagres de Jesus. Então, se você gosta de ouvir boa teologia, não espere sair aqui no YouTube. Corre lá em bibotalk.com e ouça os nossos episódios. Ou se você quiser, e se você tem iPhone, procure o ícone roxo aí do seu iPhone, que é o ícone de podcast. Digite lá Bibotalk, subscribe, escolha o episódio, ouça, e você pode inclusive ouvir offline baixando o conteúdo MP3 no seu celular. Se você tem Android, o Google agora, ou a Google, né, depende, o buscador Google, a empresa Google, lançou um app para podcast bem levinho, facinho de usar. Então você que tem Android, basta ir lá na Play Store e você procurar por Google Podcast. E aí você tem lá o aplicativo, instale ele, mesma coisa, digita Bibotalk, inscrever-se e pronto, você tem um appzinho bem legal para ouvir os nossos episódios. Jabá feito, galera. Eu lancei há umas 2 semanas atrás um episódio muito importante sobre o fundamento de uma boa espiritualidade. Inclusive seria muito legal você assistir esse episódio primeiro, porque esse vídeo aqui é uma continuação daquele vídeo que gravei semanas atrás. Inclusive estive pregando sobre esse tema também na minha comunidade. E, gente, é assustador, é assustador. O evangelho, da maneira que é entendido pela maioria dos comentadores, dos teólogos, das pessoas que estudam a palavra de Deus, ele não é compreendido pela maioria das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade em entender que para a sua salvação elas não precisam fazer absolutamente nada. Elas precisam de alguma forma ter o controle. E eu não vou entrar muito nesse argumento, porque eu já explico bastante no vídeo que gravei semanas atrás. Já deixei bem claro isso, o que é o evangelho, o que são os efeitos do evangelho. E é justamente isso, a gente precisa dos efeitos do evangelho na nossa mente. Não, eu faço a coisa certa. E é triste que um dos comentários que chegou até mim, como resultado até dois comentários nesse sentido, e por isso até resolvi gravar o vídeo, é que é aquela sensação assim, né? As pessoas ouvem que não precisam fazer nada para serem salvas, a primeira coisa que vem na cabeça é algum pecado. Então vamos beber. Isso porque a questão de beber nem é um pecado declaradamente bíblico, né? A bebedeira, sim. Agora, beber, isso é uma coisa bem discutível, percebam? Eu nem quero entrar nessa argumentação aqui. Mas as pessoas, então, bora, vamos pra farra, vamos pra balada. Esse tipo de comentário realmente é assustador, né? Porque, então quer dizer que eu não preciso fazer nada para minha salvação, então eu vou beber, eu vou voltar a jogar, eu vou voltar para a balada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, as pessoas, elas limitam o cristianismo a não beber, a não fumar, a não fazer coisas erradas. Ou seja, elas limitam o cristianismo e, consequentemente, o evangelho os efeitos do evangelho. E a gente precisa entender de uma vez por todas o que é o evangelho e o que são os efeitos do evangelho. E nós colocamos muitas vezes, e aqui está o perigo e o motivo de eu ter gravado esse segundo vídeo, é que nós acabamos colocando a salvação nos efeitos do evangelho e não no evangelho. Por quê? Não, eu não bebo, eu não fumo, eu dou o dízimo, eu vou na igreja todo final de semana, eu ajudo os pobres, eu sou uma boa pessoa, Bibo. Eu vou pro céu. Não, eu vou pro céu. Rapaz, não tem como eu não ir pro céu, porque olha, o que a Bíblia manda eu fazer, eu faço, sabe? Mas no fundo o coração talvez não seja de Jesus se a gente tem esse tipo de postura. Por quê? Porque a justificação, que é o que Paulo vai dizer que Cristo faz por nós somos justificados por Cristo mediante a fé, ou seja, essa justificação não depende de nós. Nós somos tornados justos, nós temos o nosso relacionamento reestabelecido com Deus por causa de Jesus, não por causa das coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Tanto que é muito ridículo, o cara acha que por não beber e por não fumar, ele vai para o céu. Ou seja, ele coloca a salvação dele em práticas religiosas.
E vamos e venhamos, se é por questão de não beber, não fumar, ou não comer gordura, porque não adianta, né, meu amigo, você não beber e não fumar, mas tomar Coca-Cola. É pecado igual, então, se a gente for usar o critério que você está usando aí. Ah, porque faz mal, o cigarro faz mal para o templo do Espírito Santo. Ah, Coca-Cola, ó, né, desentope privada, que é uma maravilha, imagina isso no teu estômago, entendeu? Tá, Bíblia, você não bebe coca? Bebo, de vez em quando eu bebo, mas eu também não digo que fumar é pecado, entende onde eu quero chegar? Beleza, escandalizei 50% da minha audiência agora, mas vocês entendem o negócio onde eu quero chegar, gente? Então as pessoas limitam o cristianismo a coisas que eu não faço, e preste atenção no que eu vou dizer agora. Cristianismo não é deixar de fazer determinadas coisas, mas sim fazer intencionalmente as coisas certas. E fazer intencionalmente as coisas certas não diz respeito a só deixar, né, de cometer algum pecado. E é bom a gente lembrar, gente, é bom lembrarmos que Paulo fala, aquele que roubava não roube mais. Inclusive Romanos 6 para mim é matador. Gente, quer dizer que agora, só porque a gente é salvo pela graça aí, a gente vai fazer qualquer coisa? Não, de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Assim como a gente entregava os nossos corpos para serem escravos do pecado, vamos entregar agora para ser escravo de Deus. Entende? Então Paulo, que prega a salvação pela graça, não está falando de uma religião, de um cristianismo onde a gente não faz nada. Mas Paulo entende muito claro que eu só faço essas coisas porque de graça recebi um novo coração do Pai. E esse é o ponto. A gente não pode confundir essas coisas. Então, o cristianismo não é deixar de fazer as coisas erradas, mas sim fazer as coisas certas. Porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade intencional. A nossa vida espiritual, ela tem uma intenção muito clara, e eu já falei isso no outro vídeo, que eu quero muito que você gaste 11 minutos da sua vida assistindo o vídeo anterior. Tá muito claro o vídeo anterior. Teoricamente, eu nem precisaria desse vídeo aqui, tá? Mas tá muito claro lá. Eu vou me santificar, eu vou buscar Deus porque eu tenho uma missão. E essa missão não é ganhar o céu. Não, essa missão é fazer outras pessoas conquistarem o céu por meio daquilo que já foi conquistado por elas. Entende? Então a gente usava conquistar o céu, nós vamos... Não, mas é porque eu vou dar essa boa notícia para ela. Ei, sabia que você pode ir para o céu? É só você acreditar. É saber que tem alguém que morreu por você e que sofreu a ira de Deus no seu lugar. Você está entendendo? Então, a minha preocupação não é mais querer agradar a Deus para poder ir para o céu. Eu não tenho mais essa preocupação. Isso aí, meu amigo, já foi conquistado na cruz para mim. Entende? Então, eu sei, gente, que em vários momentos no Evangelho, a gente tem essa questão, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Então, Jesus fala, obedeça os mandamentos. Né? Inclusive, Jesus, nessa história do jovem rico, ele é muito enfático. Tanto que Jesus pega o quê? Jesus pega no calo do jovem rico. Não, vende tudo que tens, né? E siga-me. E aí ele saiu triste porque era dono de muitas riquezas. O Timothy Keller é brilhante no comentário que ele faz de Marcos, que na verdade nós devemos seguir o exemplo não desse jovem rico, mas do outro jovem rico, que é o próprio Jesus, que também abandonou tudo, abandonou as suas riquezas para seguir a missão do Pai. Sabe? Então é isso. O Evangelho tem sim o entregar as coisas, o se despejar aos pés do altar. Mas isso não é a salvação, porque a salvação vem até nós e essa salvação é que vai transformando o nosso coração e vai fazendo com que a gente abandone o pecado, essas coisas. Mas a gente não se limita a abandonar o pecado, que já é uma coisa bem difícil, gente. Lutar contra pecados que muitas vezes estão ali impregnados em nós não é uma coisa fácil. Mas o cristianismo não se limita a isso. Ele se limita em fazer a coisa certa, em tomar a postura correta, em fazer o bem, sabe? Ainda assim, deixando sempre muito claro que isso não é o Evangelho. E isso não te leva para o céu. Isso é resultado de alguém que foi alcançado pelo céu. Poxa, gente, isso é lindo. Vocês não sei, eu me emociono com um negócio desse porque, ou seja, saber que eu fui alcançado pelo céu, né? Saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Gravei um vídeo muito legal sobre isso também. Meu amigo, aí eu não vou me alegrar porque expulsei demônio, porque ajudei os pobres ou porque dei uma grande oferta. Não, eu não me alegro com essas coisas. Eu me alegro porque o meu nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida. E isso não dependeu nada de mim, nada. Foi tudo presente da graça. Tá bom? Deus abençoe, espero que tenha ficado claro agora o meu posicionamento. Mas é fato, sempre vai ter
aquela dúvida. Por isso eu digo, gente, leia sobre o Evangelho, leia sobre a cruz, leia sobre o que Deus fez por nós através do seu Filho e que é atualizado hoje na igreja por meio do Espírito Santo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos vocês e precisamos entender o Evangelho, porque enquanto ele não volta para nos buscar, a gente precisa anunciar essa mensagem. Um abraço.